Meus irmãos e minhas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente de todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora Sede da Sabedoria, rogai por nós. Estamos já neste nosso 6º dia de formação a respeito da dor e do sofrimento, no plano de Deus e na vida do cristão. Hoje nós vamos falar nessa dinâmica da vinda de Cristo ao nosso encontro no sofrimento, da realidade da igreja. Hoje vamos falar da igreja e do homem sofredor. A ligação que há entre a ação da igreja e o homem que sofre. O homem que pode encontrar na igreja um lugar, uma mãe, um apoio que também o sustente em meio ao sofrimento, assim como o instrumento principal de Cristo para lhe conferir a força para que ele próprio possa superar as suas próprias dores, as suas próprias angústias. Logo no início da carta O Sentido Cristão do Sofrimento Humano, de São João Paulo II, ele afirma assim: a igreja, que nasce do mistério da redenção na cruz de Cristo, tem o dever de procurar encontrar o homem de modo particular no caminho do seu sofrimento. Se olhamos para a cruz e vemos do alto da cruz, de Cristo traspassado e do seu coração aberto que nos jorra sangue e água, se ali vemos o nascimento da igreja, e se nesses mistérios de água e sangue vemos os sacramentos que surgem como toque de Deus na nossa humanidade, se a igreja nasce desse caminho de Cristo para a cruz e de Cristo na cruz, se a igreja nasce desse caminho, ela tem a obrigação de também encontrar o homem no caminho da sua própria cruz. Veja, não é uma opção. A igreja, nós como igreja, não temos a opção de dizer assim: olha, está ali um sofredor, não sei se ajudo ou se não ajudo. Veja, a igreja nasce de um caminho de sofrimento bem vivido, que é o sofrimento de Cristo. Portanto, nosso dever enquanto igreja, a nossa obrigação é ir ao encontro do sofredor. Porque foi desse caminho que nós recebemos a vida. Então é nesse caminho que nós também devemos comunicar a vida de Cristo para os outros. Não é uma opção da igreja cuidar de enfermos, assistir os enfermos. Não é uma opção da igreja se compadecer daqueles que talvez não tenham o que comer, o que vestir. Não é opção da igreja ouvir aquele que está precisando, de um desabafo, de um conselho, que está precisando de uma orientação. Não é opção, é obrigação, é ato constitutivo da igreja. A igreja nasce desse caminho justamente para encontrar o homem dentro deste caminho. Na natureza da igreja está esta missão de evangelizar, ou seja, anunciar Cristo, anunciar a boa nova. Ora, quando a igreja anuncia o reino, quando a igreja comunica Cristo, naquele ambiente onde Cristo é comunicado, o mal perde a sua força. E nós já vimos anteriormente que a principal causa de sofrimento do homem é justamente o seu encontro com o mal. É o seu ter que suportar um mal do qual ele contesta, do qual ele não quer suportar. Ora, se instaurando o reino de Cristo, ou seja, se levando as palavras de Cristo, imitando os seus gestos, comunicando a sua mensagem e tocando as pessoas pela eficácia dos sacramentos, se ali nós instauramos este reino que é um reino de bondade, porque Deus é bom, automaticamente nós estamos enfraquecendo o mal que antes dominava naquele ambiente. Onde o evangelho vive, o mal morre. E se comunicamos pela evangelização essa presença de Deus, direta ou indiretamente, tocamos o homem sofredor e o aliviamos dos seus sofrimentos.
É esse o papel da igreja. A igreja ela não deve ser assistencialista. Ou seja, na igreja nós não temos um supermercado, onde o que você precisa a gente vai ali dando, e também só o que você precisa, né? Só aquilo que você acha que precisa. Né? Você entra num supermercado, vai nas prateleiras e vê o que você quer, pega, o que você não quer, fica lá. A igreja não é um supermercado. A igreja não é uma associação de filantropia que vem, te dá o alimento e vira as costas. Claro, ela pode dar o alimento. Né? Temos movimentos belíssimos na igreja, né? que vão ao encontro dos irmãos de rua levar alimento, que arrecadam. Nós temos esse costume em nossa paróquia, no domingo do quilo, levamos os alimentos para ser dividido por aqueles que têm pouco, mas nós não somos assistencialistas. Nós não estamos ali para chegar, bater no portão, quando a pessoa abrir, a comida está ali na porta, a gente já foi embora tem tempo. Nós não comunicamos só isso. Assistimos às necessidades, mas comunicando Deus. Não podemos esquecer de que temos a obrigação, o dever de levar Deus. Caso contrário, nós não estamos sendo igreja. A missão da igreja é instaurar o reino de Cristo. É levar Cristo às pessoas. Toda vez que eu levo todas as outras coisas, menos Cristo, eu estou sendo uma associação filantrópica, não igreja. Tendemos a achar, muitas vezes, a um pensamento materialista que graça sobre o nosso tempo, que coloca isso na nossa cabeça. Que a gente tem que... aconteceu um problema em Brumadinho. Eu vou lá e envio comida. Pronto, estou com a minha consciência tranquila, mandei comida. Aí tem uma pessoa ali que está precisando. Vou lá, dou comida. Aí tem uma outra pessoa que está lá na paróquia, ela não sabe muito bem resolver aquilo. Eu vou lá e ensino. Às vezes até com aquela arrogância, né? Não, é assim que faz. Instrui o ignorante, mas não instrui com Cristo. Não instrui com caridade. Dá comida, mas dá comida com desprezo. Sabe? Chega assim quase que na ponta do dedo para entregar. Ou se não, leva aquele quilo para a igreja com uma reclamação que está tirando do próprio armário, que vai fazer... Se damos o que damos às pessoas sem Deus, não estamos sendo igreja. Estamos sendo uma ONG, mas igreja não. Somos chamados em primeiro lugar a dar Cristo. Buscai primeiro o reino, e tudo vos será dado como acréscimo. Vamos primeiro levar o reino. O que é importante, né, como um alimento, uma roupa, um remédio, isso é importante. Mas diante do que é o reino, isso é secundário. Ou seja, primeiro comunico o reino. Primeiro eu me faço a presença do reino para aquela pessoa. O que adianta eu chegar para uma pessoa com depressão, eu vou lá, pago uma consulta para um psicólogo, para um psiquiatra, mando, mas eu mesmo não sento e escuto um pouco aquela pessoa. Eu mesmo chego, vejo ela chegar do médico, ela pega os remédios, não, já fiz minha parte, já comprei o remédio. Eu sou um pai de família, eu já fiz a minha parte. Prover o que a família precisa, já paguei as contas, ele não precisa de mim, ele não precisa do meu testemunho cristão. Basta eu fazer o que de material eles precisam. Ora, que pensamento mesquinho, né? Que pensamento pequeno. Já pensou se nós vivêssemos disso, né? Bater o ponto, é o mínimo, do mínimo, né? O que eu tenho que fazer, fiz, acabou. Há uma frase que diz assim: quando eu faço o que eu tenho que fazer, eu sou justo, né? Porque é justo, eu estou trabalhando, se eu estou no trabalho trabalhando, não há nada de grandioso nisso, eu estou sendo justo, eu estou ali para isso. Agora, quando eu faço para além do que é justo, eu sou misericordioso. Cristo, por exemplo, nos salva, nos redime. Poderia fazer isso de qualquer outra forma. Mas além de nos conceder a redenção, ele vem sofrer conosco. Ele vem, além de dar a redenção, dar a si mesmo. Deixar-se tocar pelas nossas feridas. Ou seja, ele foi além da justiça. Ele foi misericordioso. E assim somos nós. A igreja dá a Deus. E com Deus dá as outras coisas. Mas ela nunca pode esquecer que o seu papel principal é instaurar o reino. Ou seja,
comunicar as verdades do Evangelho. E como que nós fazemos isso? Que a gente pode também pensar que então eu vou levar o sacolão e um discurso, né? Chegou lá, elaboro um discurso muito bonito, leio uma... Não é isso. Não é só isso. Claro, eu posso ler um trecho da Escritura antes de, né, entregar um alimento, mas eu preciso me fazer próximo. Veja, quando Cristo curava as pessoas, o que ele fazia? Primeiro ele perguntava se a pessoa queria ser curada, o que estava acontecendo com a pessoa. Jesus não saía assim tocando em todo mundo sem saber nem quem era. Não, Jesus tinha um diálogo com quem ele entregava a cura. Ou seja, primeiro ele se dava, depois ele dava os seus benefícios. É isso que como igreja nós somos chamados a fazer. Comunicar Deus e o seu reino. Nós vamos ver que muitas vezes nós vamos estar impotentes para realizar algo concreto em prol do sofrimento daquela pessoa que enquanto igreja nós estamos ali para fazer. Vamos visitar um doente, né, um irmão nosso de comunidade, um irmão nosso de pastoral. Chega lá, a gente às vezes não pode fazer muita coisa. Às vezes eu também não tenho de onde tirar para dar alguma coisa material que a pessoa precisa. Ou às vezes a pessoa está sentindo dor, então ela já tomou remédio, eu não posso fazer concretamente muita coisa. Mas ao ser presença de Deus naquele lugar, eu já fiz tudo. Sabe por quê? Porque uma pessoa que sofre sem Deus, ela é capaz de se desesperar por um corte na mão. Ela é capaz de se desesperar por uma noite de sono mal dormida. Ela é capaz de se matar porque perdeu o emprego. Mas uma pessoa que sofre com Deus, ela é capaz de superar anos de câncer. Ela é capaz de ver muitos dos seus partirem de pé, diante dessa cruz, de pé, como Nossa Senhora. Mas por quê? Porque ela estava com Deus. Porque o reino de Deus foi presença nela. E assim o mal não conseguiu ganhar terreno. Porque onde o reino se instaura, o mal perde espaço. Então, quando olhamos pessoas e queremos comunicar o reino, além da ajuda material que a gente quer e pode fazer, e deve fazer, nós não devemos pensar só em discursos. Nós precisamos pensar em companhia. Estou aqui, tá? Do seu lado. Estou aqui com você. Nós precisamos pensar em ouvido. Às vezes a pessoa precisa falar e não tem quem escute. Eu preciso saber que instaurar o reino é também falar de Deus, mas é também falar de Deus na minha vida. Olha, meu irmão, eu estava passando por isso, estive unido a Deus e superei isso. Pronto, você falou de Deus com a sua vida. É também dar o seu testemunho. Muitas vezes a gente anda com a Bíblia embaixo do braço, mas numa ignorância, numa falta de educação, num desprezo com as outras pessoas, que era melhor que nem tivesse a Bíblia. Ou seja, esse é o nosso testemunho de preocupação, de doação. Isso custa, meus irmãos. Tá? Se doar, eu não estou falando de uma coisa que é fácil, não. Eu sei que é difícil. A gente trabalha o dia inteiro, chega em casa, tem aquele monte de coisa para fazer, aí ainda vai para a missa da noite, da missa da noite e tem que visitar um irmão do nosso grupo que está doente. Eu sei que isso custa, mas custou a Deus, custou muito mais a Deus. A gente quer, como as velas do Sábado Santo, a gente quer ir na luz de Cristo, que é o círio, e acender a nossa vela. A gente quer estar com a luz de Cristo, mas não quer dar a cera para manter a chama acesa. A gente quer ter o benefício da luz, mas não quer se gastar para iluminar. Custa ser esse instrumento de luz. Custa ir ao outro, instaurar o reino. Custa dar testemunho no nosso dia a dia. Tem dia que a gente quer jogar tudo para o alto. Não quer dar testemunho, a gente quer, diante daquela situação, agir com a primeira coisa que vem na nossa cabeça. Mas nós precisamos imaginar que a dor bem vivida é instrumento de Deus para a salvação do mundo. Para a minha salvação também. Então, como igreja, não nos esquivemos dos sofredores. Às vezes a gente sabe que a pessoa precisa de nós, a pessoa entra por uma porta, a gente sai pela outra. Às vezes a gente sabe que precisa fazer uma ligação para um parente, que ele está passando por alguma coisa, ele está muito sumido, mas a gente se esquiva. Ih, a pessoa problemática, toda vez que eu ligo e tem um problema, não vou ligar não. Às vezes a gente sabe que o vizinho está ali, precisando de alguma coisa.
A gente, quando vê a luz dele acender, a gente se abaixa no quintal. Não nos esquivemos dos sofredores. Nós, igreja, nascemos de um caminho de sofrimento bem vivido. Não vamos nos esquivar daqueles que vivem mal o seu sofrimento, mas sejamos igreja para eles. Sejamos esses instrumentos de Deus para eles, para que eles também sejam tocados, fortalecidos e aliviados diante dos seus sofrimentos. O Papa Bento XVI, no Natal de 2005, seu primeiro ano de pontificado, nos entregou uma carta preciosa, uma encíclica chamada Deus Caritas Est. Deus é amor, Deus é caridade. Nessa carta ele diz sobre esta realidade da igreja e o amor com que a igreja age em prol daqueles que necessitam. Diz o Papa Bento: toda a atividade da igreja é manifestação de um amor que procura o bem integral do ser humano. Procura a sua evangelização por meio da palavra e dos sacramentos. Empreendimento muitas vezes heróico nas suas realizações históricas. E procura a sua promoção nos vários âmbitos da vida e da atividade humana. Portanto, o amor é o amor, o serviço que a igreja exerce para acorrer constantemente aos sofrimentos e às necessidades materiais dos seres humanos. Vejam, qual é o instrumento de ação evangelizadora da igreja para os sofredores? O amor. A igreja age, falávamos agora há pouco, a igreja age em prol dos sofredores, vai ao seu encontro, deve ir ao seu encontro. Mas de que jeito? Com amor. Não com murmuração. Às vezes nós nos oferecemos para estar a serviço de alguma coisa na igreja. Vai ter uma festa, então eu vou estar numa barraquinha. Só que eu estou lá tão mal-humorado, eu estou lá numa falta de educação tão grande com as pessoas. Ou seja, eu estou a serviço, eu sou igreja, mas sem amor. Eu estou ali, naquela pastoral, naquela equipe, estou na liturgia, mas alguém vem me perguntar uma coisa, eu mando-lhe uma patada. Eu estou sendo igreja, mas eu não estou indo com amor. Vejam, o instrumento de ação da igreja é o amor. E um amor que busca o bem integral do ser humano, vai dizer o Papa Bento. Ou seja, não é um amor que quer o bem só do corpo da pessoa. Ele quer o bem integral, corpo e alma. Porque às vezes a gente acha que ir como igreja, como eu já falava, era só dar o sacolão. É só dar a ajuda material. Não. O meu ouvido também é uma ajuda. Um conselho é uma ajuda. Uma recomendação de um livro, o encaminhar do link de um curso que estamos fazendo para alguém que está na escuridão, isso é um ato de amor. A oração, rezar por essas pessoas que sofrem, que a gente conhece, é o maior ato de amor que nós podemos ter. Esses dias eu lia num Instagram que estava dizendo assim, se a pessoa chegou para você e disse assim, eu rezei por você, certamente essa pessoa te ama. É verdade. Porque você só reza por quem você ama. Só vem à sua mente, nas orações, nominalmente, os casos de pessoas que são casos de preocupação para você. E você só se preocupa com quem você ama. Então, você ama as pessoas a ponto de rezar por elas, a ponto de se sacrificar por elas, a ponto de que esse amor transborde de diversas formas. Numa ajuda material, numa intercessão, num conselho, num ouvir a pessoa, num aconselhar, num encaminhar as pessoas para um lugar que talvez ela não saberia chegar sozinha. Bento XVI continua, esse amor não oferece aos seres humanos apenas uma ajuda material, mas também refrigério e cuidado para a alma, ajuda muitas vezes mais necessárias do que o apoio material. A afirmação de que as estruturas justas tornariam supérfluas as obras de caridade esconde de fato uma concepção materialista do ser humano, o preconceito segundo o qual o ser humano vive só de pão. Vejam que coisa interessante. A ajuda material por si só
muitas vezes não é aquilo que a pessoa mais precisa. Me recordo, não gosto muito de dar exemplos próprios, e não é para me engrandecer que eu estou falando isso. Há um grupo na paróquia que há uns anos atrás levávamos alimento para os irmãos de rua na manhã do Natal. Porque a gente vê que tem gente que leva janta, tem gente que leva almoço, mas o café da manhã não tinha. E uma coisa me tocou profundamente. Era um grupo grande e uma das pessoas foi entregar um kit a um irmão de rua. E a pessoa olhou e falou assim: eu posso te pedir um abraço? Vejam, certamente fome a pessoa tinha, mas ela também queria, para além da comida, um abraço. Ela queria ser notada. Ela queria saber que ela não estava ali nojo, né? Ou cumprindo um preceito, um desencargo de consciência. Dei a quem tem fome. Não. Ela queria saber que ela era próxima de quem ela estava recebendo aquele alimento. E por isso ela pede o abraço. Por vezes a gente acha que por não poder dar coisas materiais a essas pessoas, porque às vezes estamos tão pobres quanto elas, a gente não pode dar nada. Mas a urgência principal não é o material, ainda que o material seja uma urgência. A urgência principal é sempre Deus. É sempre uma presença consoladora, semelhante à presença de Cristo, quando nós nos fazemos cristãos para os que precisam, e ao mesmo tempo sendo a própria presença de Cristo para essa pessoa. Bento XVI vai dizer que muitas vezes o sofrimento, a sua maior causa é a ausência de Deus. Quem está padecendo uma dor em cima da cama, eu sempre recorro muito a esse exemplo, porque eu conheço algumas pessoas assim, quem há muito tempo está lutando contra uma doença, a gente acha que o que ela às vezes mais precisa, a gente tem que chegar lá, a gente tem que fazer ela rir, tem que contar uma piada, ou senão a gente tem que arrumar um outro médico. A gente esquece que o nosso principal papel é levar Deus. E certamente dando Deus a gente já deu tudo, junto com Deus, para aquela pessoa. Podemos nos esquecer disso. A igreja, ela é muito martirizada no nosso tempo. A igreja, ela é colocada como uma fábrica de neurose ou como uma cultivadora de ressentidos. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? As pessoas acusam a igreja de não fazer nada de concreto em prol aos que sofrem. Eles acusam a igreja, pelo contrário, de conservar os seus fiéis num sofrimento, dizendo para os fiéis: você pecou, você tem culpa, você tem que confessar. Como se a igreja fosse um palhaço que tem nas mãos cordas e vão governando vocês por tentáculos. A igreja não tem nenhuma pretensão de conservar ninguém em sofrimento. A culpa pelo pecado que a igreja anuncia não é uma forma de manter vocês cativos nos nossos bancos. A igreja não tem esse interesse. Anunciar a culpa do pecado é anunciar uma realidade. Há um pensador britânico, o Chesterton, ele diz assim: de todos os dogmas da fé católica, o mais fácil de provar é o do pecado original. Por quê? Porque é só olhar para você. Você vai olhar, você vai dizer: nossa, isso daqui é olhar para si próprio e não ver em si consequência de um pecado é uma alienação extrema. Olhar para si, dizer que a sua natureza é perfeita, que você não faz mal a ninguém e que ao mesmo tempo não é frágil, né, passivo a sofrer isso por parte de ninguém, que você é um ser perfeito e intocado, essa é a maior das alienações. Seria bom procurar um psiquiatra, né? Ou seja, a igreja, ela não está cultivando ressentimento. A igreja não é a comunidade dos ressentidos. A igreja anuncia uma verdade, da qual nós podemos olhar para a nossa própria vida e constatar. A igreja é muito acusada. A igreja não faz nada, ela anuncia esse discurso do pecado e ao mesmo tempo não faz nada em prol daqueles que precisam. A igreja condena as pessoas que estão aí praticando o aborto, mas ela mesmo não faz nada. Vamos ver se não faz. A ação da igreja nos sacramentos. Unção dos enfermos para aqueles que estão correndo perigo de morte. Confissão, o perdão dos pecados,
o alívio da certeza de que aquela culpa não deve nos oprimir mais e que aquela culpa não vai nos infligir mais nenhum tipo de efeito. Porque fomos perdoados por Deus. A igreja age em prol dos sofredores nos sacramentos. Veja, a celebração da Eucaristia, quantas vezes chegamos destruídos na igreja, ouvimos uma homilia e falamos, nossa, essa palavra me deu ânimo. Receber Jesus na Eucaristia me deu a força. Agora sim eu vou continuar. Como que a igreja não faz nada em prol dos sofredores? Mas nós não nos detemos só nos sacramentos. Temos também os aconselhamentos e as direções espirituais. Quantas pessoas que, às vezes, por problemas mais densos e mais extensos, precisam de um aconselhamento mais detalhado, precisam conversar com uma autoridade, com um padre, com alguém, e procuram um aconselhamento espiritual, um aconselhamento. E a igreja está ali para te ouvir, para te orientar. Além disso, nós temos as formações, ou seja, com uma formação, nós temos os instrumentos para que quando o sofrimento bater na nossa porta, ele não me derrube, mas eu tenha armas para lidar com ele. A minha fé, diante de formações que a igreja me dá, diante da doutrina que a igreja me ensina, a fé não é uma folha que qualquer golpe do vento ela sai voando para qualquer lugar, não. Não, ela está fincada no tronco. Nenhum vendaval é capaz de arrancar aquela folha dali, porque ela está fixa naquele tronco. Além disso, nós temos as obras de caridade da igreja. Ou seja, temos os vicentinos que levam alimento, temos grupos que preparam já o alimento e levam pronto para as pessoas. Quantas ações sociais a igreja promove, às vezes consegue um médico para algumas consultas. A igreja se faz presente concretamente, é um remédio que às vezes precisa conseguir e a igreja consegue algum benfeitor. Nós somos uns desses que falam que a igreja muitas vezes não faz nada, que a igreja só acusa, que a igreja só me aponta o dedo, que a igreja fala o tempo todo que eu sou pecador e que a igreja, mas fazer por mim, ela não faz nada, quem paga minhas contas sou eu, quem trabalha sou eu. Como a igreja não faz nada? Acho que precisamos de uns óculos para poder enxergar melhor a realidade. Talvez não é a igreja que não está fazendo, é a minha visão, né, que está um pouco ofuscada, né? Tem uma história que conta, um casal se mudou para uma casa nova e a mulher todo dia sentava na mesa, olhava por uma janela e falava assim, ah lá, fulano, com o marido dela, a vizinha porca, olha os lençóis dela, tudo amarelado na corda, e todo dia ela sentava, olhava para os lençóis da vizinha no varal e falando que a vizinha era porca. Um dia ela levantou, sentou na mesa e falou assim, nossa, falando com o marido dela, hoje eu não sei o que aconteceu com a vizinha, porque o lençol dela tá branco. Aí o marido dela falou assim, não foi a vizinha que clareou o lençol, fui eu que limpei o vidro da nossa janela que estava sujo. Veja, às vezes a gente coloca nos outros uma debilidade que é nossa. Não é que a igreja não faz. A gente é que não está por dentro da igreja o suficiente para entender o que está fazendo a igreja. Não aceite, e muito menos seja a pessoa que diga que a igreja é essa máquina de ressentidos, né? De essas pessoas neuróticas, psicóticas quase com o pecado, e que a igreja fabrica isso, e que a igreja quer conservar você nisso. Não acredite que a igreja seja este ator mau que tem as cordas da sua vida na mão e que a todo tempo está te mandando para lá e para cá, mas sempre sobre a ação dela, sempre sobre o poder dela. A igreja te quer livre. Se a igreja te quer nos seus bancos, é porque ela te quer livre. E se a igreja te denuncia algum erro que você comete, que nós cometemos, ela não o faz para que a gente viva batendo as portas dela, choramingando, depressivo, pedindo perdão. Ela faz isso para nos apontar uma verdade. Porque pessoas que passam a mão em cima da nossa cabeça demais parecem amigos, mas não são. Na verdade, estão nos fazendo monstros. Porque estão
compactuando com aquilo que de mal a gente faz, dando a isso o nome de bom e nos incentivando a fazer coisas maiores. A igreja nos aponta o caminho da verdade. Às vezes ouvir a verdade vai nos doer um pouco, mas ainda assim, não é o lençol da igreja que está sujo. Às vezes é a nossa janela que está precisando limpar. Mas por que age assim a igreja? De onde vem a sua força? De onde vem esse amor que faz com que a igreja e os cristãos que são igreja consigam superar o seu próprio cansaço, o seu próprio limite de tempo e consigam ajudar tanto as pessoas? Que força, que dinâmica é essa que opera na igreja? É o próprio Cristo. Se a igreja faz, é porque Cristo antes o fez. Cristo é o bom samaritano da humanidade. Ele é aquele que, olhando o ferido ao meio do caminho, sendo que muitos já passaram antes e nada fizeram, ele é aquele que para e se compadece. E não só se compadece de sentimento, mas que age, que pega aquele enfermo nos seus braços e cuida dele até onde pode. E até onde não pode, entrega a quem pode cuidar, mas o assiste. É Cristo, esse bom samaritano, que olha para nós e que enche a sua igreja de força, que enche a sua igreja de vitalidade, que enche a sua igreja de alegria para encontrar os sofredores, não para ficar tristes com eles, mas para comunicar uma felicidade que esse mundo não pode dar. O Papa Bento XVI, mais uma vez, no livro Jesus de Nazaré, ele falando dessa realidade de Jesus como bom samaritano, ele diz: se o assaltado é a imagem do homem como tal, então o samaritano só pode ser a imagem de Jesus Cristo. O próprio Deus, que para nós é o estranho, o distante, abriu-se para assumir em si a criatura ferida. Deus, o distante, fez-se próximo em Jesus Cristo. Ele derrama azeite e vinho nas nossas feridas, em que se pode ver uma imagem do dom santificante dos sacramentos. E ele nos conduz à estalagem, que é a igreja, onde nos manda tratar e também deixa o dinheiro para custear o tratamento. Bento XVI faz essa comparação de que o bom samaritano, quando pega o ferido no caminho e leva uma estalagem para cuidar dele, ele diz: Jesus é esse bom samaritano que nos encontra pelas estradas da vida, feridos, já caídos e lacerados pelos assaltos que temos nessa vida. Ele nos pega nos ombros e nos leva a uma estalagem. Que estalagem? Para onde Cristo nos leva? Para a igreja, para ser tratado, para sermos tratados na igreja. Grandes santos são esse rosto de Cristo na igreja que cuida dos sofredores. Os santos são sempre a expressão máxima da igreja, o rosto mais perfeito, mais límpido da igreja. Os santos são a imagem do que a igreja de fato é. Nós custamos tanto a entender isso. Olhamos sempre a igreja quando acontece algum problema nela, quando há algum pecado dentro da igreja. A gente diz: nossa, olha como é que está a igreja. Não, ali não há na sua plenitude a igreja. Há um membro da igreja que resolveu agir de forma contrária ao que Cristo e a igreja pedem. O pecado é pessoal. Mas na igreja, nos santos, ali sim, nós vemos a expressão máxima da igreja. Porque nós temos de forma encarnada as palavras que a igreja nos pede para cumprir. Se olhamos para uma Santa Teresa de Calcutá, por exemplo, que cuidava daquelas pessoas que ninguém queria chegar perto, pessoas que tinham feridas já podres, com bicho, e ela pegava aquelas pessoas, levava para um hospital, para uma estalagem que ela tinha e cuidava. Ela mesma, que quantas vezes disse que vivia dentro de uma grande escuridão, foi um instrumento da luz de Deus para aquelas pessoas que já estavam no seu momento derradeiro. Se pudermos olhar um Padre Pio, que viveu a sua vida inteira doente, mas que ao mesmo tempo foi um instrumento poderoso de Deus para ser essa cura para tantos que a ele acorriam. Se olharmos o cura d'Ars, o São João Maria Vianney, o patrono dos párocos,
aquele que dedicou a sua vida, comia pouquíssimo, passava horas e horas dentro do confessionário, o que não é uma coisa confortável. Ele não estava deitado numa cama, não tinha ar-condicionado. Horas e horas e horas aliviando o sofrimento da alma daqueles penitentes que a ele acorriam. Dava Cristo, dava o perdão de Cristo, era a igreja para aquelas pessoas. Se pudermos olhar um exemplo mais recente, Carlos Acutis, um jovem que está para ser até beatificado por esses dias, alguém que passou por uma enfermidade grave e que no leito de sua morte, ali no tempo final, derradeiro de sua vida, revelou para todos que a todo tempo estava oferecendo suas dores pelo Papa e pela Igreja. Uma alma forte, uma alma capaz de, mesmo com o corpo com dores, usar dos instrumentos que o estão deprimindo para aliviar o sofrimento dos outros. Alguém que no corpo lacerado, mas com uma alma tão sadia, a ponto de poder comunicar esta saúde às outras almas pelo oferecimento do seu próprio padecer. Esse é o rosto da igreja. Eles são alguns dos poucos exemplos que temos de como a igreja age em prol daqueles que sofrem. Então, quando olhamos a esses santos, a essas pessoas que de fato cumpriram sua missão nessa vida, junto de Cristo e da sua igreja, nós vemos neles o próprio Jesus Cristo dando força e exemplos à sua igreja, para que a igreja haja com amor em prol do sofredor. Bento XVI, no final da encíclica Esper Salvi, salvo pela esperança, ele nos diz algo que se encaixa bem nessa realidade. Ele diz: as verdadeiras estrelas da nossa vida são pessoas que souberam viver com retidão. Elas são luzes de esperança. Certamente, Jesus Cristo é a única luz por antonomasia, o sol erguido sobre todas as trevas da história. Mas para chegar a Ele, precisamos também de luzes vizinhas, de pessoas que dão luz da luz recebida e oferecem assim orientação para a nossa travessia. Mas uma luz que eu quero lançar sobre essa questão dos santos como rosto da igreja. Os santos só brilham na igreja como luz porque eles estão doando uma luz que antes eles receberam. Quando olhamos para os santos e contemplamos em sua vida o seu exemplo e queremos até mesmo imitá-los naquilo que fizeram para o bem da igreja e para o bem do mundo, nós não estamos honrando o santo por si, mas estamos honrando a Cristo que deu força àquele santo para nos dar aquele testemunho. Ou seja, os santos, como diz aqui o Papa Bento, eles são essas luzes vizinhas que nos apontam para uma grande luz. É claro que o santo da igreja é Jesus Cristo, e só Ele. Plenamente, profundamente, por si, só mesmo Deus é o santo. Mas existem as pessoas que se santificam buscando em Deus a sua santidade. São pessoas que, recebendo a luz, não a guardam para si, mas a comunicam para o mundo. E assim se tornam essa face luminosa de Cristo que auxilia os sofredores no seu tempo de angústia e de tribulação. Portanto, diante do nosso tempo também de luta, diante também do nosso tempo de dor, não nos esqueçamos da vida dos santos. Padecemos às vezes por longo tempo e acusamos que estamos sozinhos, estamos abandonados. Que tal conhecermos um pouco mais a vida de algum santo? Que às vezes até é um pouco parecido, passou por situações parecidas com a nossa. Nós, aqui no seminário, temos a devoção a São Luís Gonzaga, que foi um seminarista, morreu seminarista, mas com uma vida de seminarista exemplar. Ou seja, devemos buscar no nosso percurso os exemplos dos santos que viveram situações semelhantes, mas de forma divina. Que, diante das situações de sofrimento, não adotaram as atitudes negativas, mas souberam viver bem, souberam usar as atitudes positivas, souberam oferecer a Deus aquilo que lhes pesava. E assim, eles não foram aquelas lâmpadas acesas debaixo da cama, mas aquelas lâmpadas colocadas em lugar alto, que iluminaram a todos que estavam ao redor. Peçamos, durante o nosso tempo de tribulação, a intercessão dos santos, que eles, pelos méritos que alcançaram nessa vida,
peçam a Jesus Cristo por nós, intercedam a Jesus Cristo para que nós tenhamos também força para superar as nossas dores, as nossas lutas, e também para que a gente nunca se afaste da igreja, para que a gente nunca crie na nossa cabeça um simulacro, uma pintura oca daquilo que é a igreja, mas para que a gente cada dia mais se dedique a entender o que a igreja é, conhecer a igreja, viver a igreja, estar na igreja perto, para que assim nós da redenção não sejamos só aqueles que recebem, mas aqueles que também colaboram para ser dispensado esses méritos de Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Sede da sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.